Meu nome é José Lauro Rimoli, atuo na área técnica, cultural, há mais de 40 anos. Eu dei início em 1977, precisamente no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, onde trabalhei como contra-regra na peça Torre de Babel e tive meu primeiro contato técnico com o sistema de áudio, que nessa peça era um sistema quadrifônico e que me deixou bastante curioso como é que funcionava esse sistema para agregar numa encenação artística. Dali eu fui para o Teatro Célia Helena, onde já atuando como técnico de áudio, tive bastante contato com artistas de nome, aonde eu comecei a ver que a cultura musical ela é muito rica. Vendo apresentações como Cartola, Miúcha, inclusive Gal Costa, que fez a inauguração do Teatro Célia Helena, eu pude ver que nós temos muito a apresentar, muito a aprender com a cultura musical e cênica no Brasil. Saindo do Teatro Célia Helena, eu fui para um nightclub chamado 150 Night Club. Esse clube ele era dentro do Hotel Maxuri Plaza e ali sim eu posso dizer que eu aprendi bastante no que diz respeito à área técnica e o contato com músicos internacionais de calibre imenso, né? Como Buddy Guy, Alberta Hunter, Tom Jobim, Toquinho, foram vários. Eu fiquei nesse local por aproximadamente 4 a 5 anos e a cada semana ou a cada 2 semanas eu tinha que fazer a técnica para um artista diferente ou um grupo musical diferente. Ali eu pude apreciar melhor não só a cultura do Brasil musical, como a internacional, visto que artistas como Michel Legrand da França, Buddy Guy dos Estados Unidos e outros de várias partes do mundo, inclusive alguns do continente africano também. Posteriormente eu fui trabalhar em navio de cruzeiro. Eu tinha uma empresa em São Paulo chamada JL Projetos de Assessoria Técnica e eu fui convidado a trabalhar nesse navio. O primeiro navio que eu trabalhei foi o SS Funchal. Ali já tive mais oportunidade ainda de ver outras partes da área cultural, como apresentação de coreografia, danças. Tive oportunidade de ver um trabalho juntamente com Abelardo Figueiredo e seu grupo de dança, músicos diversos como Jane Dubó, Aguinaldo Raiol. Assim, o contato com esses artistas foi muito interessante porque o que eles passavam para nós da área técnica ia muito mais além do que o contato profissional, visto que quando a gente trabalha em um navio é praticamente uma família que nós temos ali. Então a gente não se limita somente o contato na área de apresentação, nas salas de apresentações,
porque a gente sempre encontra essas pessoas, tanto passageiros como os artistas, andando pelo deck. Então a gente sempre tem um momento de conversa onde a gente sempre acaba aprendendo mais alguma coisa, não só no que diz respeito à área musical, mas principalmente em toda a sua área artística, né? Dali eu fui para a Europa, né? Fui morar na Europa, especificamente o primeiro país foi Portugal, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em uma rádio. A primeira rádio que eu trabalhei foi a Rádio Clube Cascais, posteriormente a Rádio Mundial, e ambos na cidade de Lisboa, e pude produzir um programa, né, um programa de rádio, e trabalhei como apresentador desse programa, que chamava-se Linha de Cascais, que é exatamente a linha de Cascais em Portugal, é onde acontece, tem as casas noturnas, tem o Estoril, né, que também é um cassino onde se apresentam muitos artistas também, shows diversos. E o programa consistia exatamente em divulgar os acontecimentos no meio da arte. Fui para a Espanha, mas não tive um trabalho envolvendo a área de cultura. Eu tive que trabalhar em outras áreas para poder continuar os meus estudos. Já nesse momento eu procurei me aprofundar mais nessa área técnica, buscando não só contato com fabricantes e distribuidores de produtos de áudio, como consoles, caixas acústicas, porque a Europa ela é bastante é uma referência no que diz respeito a equipamentos de áudio de ponta, principalmente ali na região da Áustria, Alemanha, Inglaterra, né? Saí da Europa devido às condições que eu estava passando, era um pouco difícil, diria bastante difícil, né? A gente se manter e procurar ainda, além de se manter, procurar estudar. Fui para a África do Sul, especificamente na cidade de Durban. Ali eu trabalhei com algumas locadoras de áudio, e essas locadoras eles normalmente atendiam mais os eventos locais, né? Ali eu tive uma experiência assim absurda com o que diz respeito aos grupos musicais, principalmente os vocais dos negros, né? Especificamente ali da linhagem Zulu, Xhosa, e eu fiquei fascinado com aquilo, porque não só a afinação, mas o estilo musical é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente conhece, né? Aqui não vou falar do Ocidente, porque a África do Sul é Ocidente também, mas é um estilo musical muito específico, onde você tem vozes assim muito afinadas, e os cantos eles sempre arremetem à cultura local, né? Tive a oportunidade de trabalhar num projeto de instalação do Kings Park, que é um estádio de rugby, que é um esporte muito praticado ali, visto que ele já foi, a África do Sul foi colônia inglesa, né? E o esporte rugby, assim como o cricket, eles ficaram enraizados, inclusive praticado pelos próprios habitantes da África do Sul, né, os nativos. E isso me foi bastante compensador, porque eu pude
ver a imensidão, né, que agrupa uma quantidade de pessoas absurdamente grande para apresentações, não só de esporte, mas também esse estádio era usado também para apresentações artísticas, né? Visto que as aberturas eles tinham uma coreografia assim gigantesca, num nível, num patamar que a gente pode considerar assim de um jogo olímpico, né? Então imagine só a tecnologia, né? Então estamos falando aí da década de 90, no início dos anos 90, onde a tecnologia ainda era, vamos dizer assim, um pouquinho deficiente, mas ali já pude ter contato com equipamento de ponta para apresentações em níveis maiores e para um público muito maior, além do que todos esses eventos normalmente sempre tinha a mídia, né? A televisiva, a rádio, e a partir daí eu só fui buscando mais conhecimento. Saí da África do Sul, aconteceu um incidente, eu saindo de uma gig, ou seja, de um evento, uma apresentação que estava sendo feito em uma cidade chamada Amsterdã, e foi exatamente na transição do Nelson Mandela, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecê-lo, num evento em que ele participou na primeira entrega dos diplomas dos primeiros formandos negros, né? O Nelson Mandela fez a apresentação e fez a entrega desses diplomas. Isso também foi outra coisa muito marcante na minha carreira. E, como eu estava dizendo, teve esse evento e na volta, quando nós estávamos saindo, houve uma perseguição de um veículo que estava tentando roubar, bom, enfim, houve uma situação onde nos mostrou o quão era frágil, né, ali naquele momento e perigoso nós andarmos após as 6 horas da tarde nas rodovias da África do Sul. Estamos falando disso de 1994. Foi aí que houve a decisão de voltar para o Brasil, e eu voltei já diretamente. Eu sou nativo da cidade de São Paulo, apesar de ter desembarcado na cidade de São Paulo, eu vim para o estado do Paraná, especificamente em Curitiba, e coincidentemente parei em um restaurante para almoçar, e esse pessoal era um pessoal que eu conhecia em São Paulo, uma família de italianos, e nós fizemos amizade e eles me convenceu, ou nos convenceu, porque eu estava com minha esposa sul-africana, nos convenceu a ficar na cidade de Curitiba. Passei um tempo procurando emprego nessa área técnica, trabalhei em algumas empresas de locação de áudio, tive oportunidade de, logo acho que em 95, fiz a inauguração de uma casa em Curitiba chamada Chocolate Chique, onde um grupo musical de conhecimento, ou seja, ele tem percussão nacional, chamado Ira. E aí eu comecei novamente, né, a voltar nessa área aqui no Brasil, na área musical, área técnica, né? E a partir daí fiz uma tour, né? Ainda quando era possível nos eventos políticos a apresentação de shows.
os chamados showmícios. E como eu fui contratado por um artista que estava prestando serviço para um político, né, que estava se candidatando a governo do estado, especificamente Jaime Lerner, e me deu a oportunidade de eu conhecer praticamente o estado do Paraná inteiro, porque nós tínhamos a base em Londrina, apesar de eu morar em Colombo, já na época, né? E nós tínhamos shows em praticamente todas as cidades do estado do Paraná. E foi aí que eu fui vendo, em contato com as pessoas, os técnicos, as locadoras, né, dessas cidades pequenas e mesmo as maiores, a deficiência no conhecimento técnico de equipamentos. E foi aí que me veio a ideia de abrir uma escola. E eu tive a oportunidade de, em 96, fundar uma escola, uma empresa informal chamada Audio Curses. O porquê eu coloquei o Curses, talvez devido à minha influência com a língua inglesa, mas ela foi muito bem aceita e a busca foi bastante grande de pessoas da cidade de Curitiba. Tinha pessoas que vinham inclusive fora da cidade, de outros estados, né? Já tive aluno na época que pegava um ônibus de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, para ter uma aula semanal. Tal era o interesse, né, e a necessidade do aprendizado técnico. E eu sempre procurando me aprofundar cada vez mais. Conheci uma pessoa que hoje é meu sócio, desculpa, e nesse interim ele gostou da ideia e quis montar uma empresa formalizada, e foi aí que nasceu a Curitiba Audio Wizards. Procuramos um local para montar a sede, montar um estúdio, achamos esse local, ficamos nesse local por mais ou menos mais de 20 anos, né? E nesse local eu tive a oportunidade de gravar vários artistas, pude eventualmente dar aulas, né, para diversos alunos de diversos estados e localizações. E também foi bastante importante para mim o fato de eu ter conseguido, com isso, aprimorar os meus conhecimentos, quer seja no que diz respeito à área técnica, mas principalmente na área cultural, pelo fato de que nós tivemos um contato muito grande com todas as pessoas que estão envolvidos na área musical, na área cênica, visto que os cursos que nós estávamos ministrando atingiu pessoas e técnicos como do SENAC, do SESC, da Associação Comercial. Pude dar aula de extensão na Universidade Federal, especificamente no The Arts. Dei por 2 anos um curso na Faculdade Belas Artes também, né? Então, assim, tivemos muitas oportunidades para atender todo esse pessoal com a necessidade de aprendizado técnico. E, obviamente, que isso agregou muito no que diz respeito a todas as áreas da parte cultural,
pelo fato de essas pessoas, os formandos, né, na Audio Wizards, eles tinham já direto acesso às diversas áreas, né, como a parte de teatro, as salas de espetáculos, os eventos que são realizados nas ruas, ao ar livre, as apresentações de teatro que teve e tem, né, normalmente também. Bom, enfim, as experiências foram muito grandes, foram enaltecedoras, foi e está sendo, porque eu acredito que sempre devemos aprender, e sempre que nós possamos passar esse aprendizado para alguém, é obrigação nossa. A vivência cultural no período pandêmico, bom, foi triste para todo mundo. Tivemos que fechar a Audio Wizards, entrega do prédio, porque o volume, evidentemente, de trabalho, tanto no que diz respeito a alunos, na área de produção, na área de gravação, caiu bastante. E em 2021 não conseguimos honrar com os compromissos e tivemos que entregar o prédio e ficamos sem um espaço para dar aulas, para fazer as gravações. Foi bastante intenso esse período, está sendo. Ultimamente está sendo bastante difícil a gente dar uma continuidade nas aulas, mesmo procurando dar aulas online, que é bastante difícil nessa área, pelo fato de que o aluno ele tem que estar em contato com os equipamentos. É a mesma coisa que procurar formar um motorista sem aula prática. É impossível. Mesmo que a gente consiga simuladores, é impossível se ele não tiver a experiência de sentar num volante e dirigir um carro real. A mesma coisa acontece na área técnica de áudio. Então, estamos quase que parados, mas ainda assim conseguimos realizar alguma coisa no que diz respeito à gravação ou gravações. Desculpa. Enfim, conseguimos fazer um ou outro projeto, atendendo um projeto cultural, inclusive. Um deles foi do Conservatório Musical, um outro foi com Plínio Silva, que é professor da Unespar, na FAP, a antiga FAP, né? Com grupos musicais como Terra Sonora, Baiaca, Omundô. Enfim, a gente conseguiu, está conseguindo, né, mais ou menos assim, se equilibrar. Os planos para o futuro. Eu acredito que o presente é o nosso futuro. Então, essa ação que está acontecendo com esse edital, por exemplo, já é uma boa ação, porque ele nos dá condições de, mesmo sendo um valor pequeno, né, no caso desse edital, nós conseguimos não só nos manter, mas também conseguimos fazer o que é necessário para dar continuidade no nosso trabalho. Esse nosso trabalho nada mais é do que o resgate da cultura.
colocar ativo novamente os shows, as apresentações, quer sejam elas musicais, cênicas, de dança, não é? Isso não é uma utopia, isso é uma necessidade. E se nós ficarmos parados agora, nesse momento crucial, no presente, nós não podemos nem mesmo pensar no futuro. Então, hoje, sim, é necessário nós tomarmos ações, que seja qualquer, mas que possa pôr em prática o nosso conhecimento, a apresentação e o conhecimento dos artistas, quer sejam eles de projeção nacional, quer sejam eles aquele malabares que fica ali nos sinais, todos eles, todos nós somos artistas e nós precisamos imediatamente tomar ações para que isso se concretize, porque o presente é o nosso futuro. E se nós não atuarmos, não agirmos no presente, como poderemos pensar no futuro? Então, meu sonho, a minha projeção para o futuro, meus planos para o futuro é esse presente, é fazer agora, para que no futuro nós possamos ter o nosso espaço, que eu possa ter um local para continuar fazendo as produções, ministrar as aulas. Esse é o meu planejamento. Fazer no presente acontecer, para que no futuro eu possa ter a garantia de que haverá uma continuidade no setor de cultura.